E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que estão, não é verdade? Olha só, no vídeo de hoje a gente continua com aquele assunto, né? Eu coloco numa playlist ali, numa sequência para tentar ajudá-los a ter um norte, até porque, como eu disse, faço esse canal aqui pensando nos meus alunos, certo? Tentando seguir o que a gente faz em sala de aula para ajudá-los. Bacana? Então, na sequência, falamos anteriormente de conjuntos numéricos, muita teoria, né? Muita informação, como eu disse. Às vezes é só para ajudá-los, às vezes até a ter a dúvida. E no vídeo de hoje eu vou resolver exercícios. Né? São conteúdos, são questões que aparecem, que às vezes o aluno acha que não sabe fazer, enfim. Sem mais conversa, vamos para o conteúdo de hoje? Então, primeiramente, tá aí. Coloco o conteúdo para vocês. E eu vou insistir demais. Deixa eu ficar aqui no cantinho para o enunciado ficar aparecendo aí para vocês. Esses exercícios que tem leitura, tem que ler. Vai ter exercícios em listas, em atividades que é só lá. Passe para decimal, efetue, encontre a fração geratriz. Esses enunciados são exercícios mecânicos. Eles são bastante operacionais. Eu já tenho comando, eu não tenho que interpretar nada. Tem a ver com conjuntos numéricos? Tem. Vocês podem vasculhar no meu canal que tem várias regrinhas e tudo mais para fazer isso. Só que no vídeo agora, eu estou preocupado com aquelas questões que são de interpretação, que envolve conjunto natural, que envolve números inteiros, racionais, não importa. Tem a ver com conteúdo de conjuntos numéricos, ora, envolve esses números, mas principalmente envolve leitura. Bacana? Assim como, para quem estava dando uma lida aí também, vão acompanhar comigo agora. Certo? Então ele fala o seguinte, ó, para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente, com arame farpado, os lados de um terreno. Já tem, né? Tem aluno que vai antecipando e atropelando as coisas. Ele já está lendo o início, já viu a figura, já está querendo fazer contas. Não vai dar certo. Então, nessa primeira frase, junto com a figura, vocês vão perceber o seguinte. Eu vou tentar fazer de cá para que fique o enunciado para vocês daí. O que ele está me dizendo? Que eu tenho esse terreno aqui que eu preciso cercar, certo? Só que ele mostra, na figura, ele foi gentil. Ele fala que nesse lado de cá é o rio. Então a gente não pode, até por lei, tá? Não é porque o exercício quer dificultar a sua vida, não. Você não pode cercar essa parte do rio. Bacana? Então, se esse é o seu terreno, aqui você não cerca. Ok? E ele também te dá as dimensões. Que é 81. Aqui também é 81 metros, certo? E aqui em cima, 100 metros. Então, isso aqui é o que a gente tem só naquela primeira frase. Se eu pego um pincel que tem tinta aqui. Ok? Olha lá. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com arame farpado os lados de um terreno. Bom que eu estou na frente do exercício, né? Vou ficar. Certo? Aliás, acho que o exercício é que fica na minha frente na hora da edição, né? Sei lá, isso é detalhe. Quero ajudar vocês. Deixa eu voltar para cá. Os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Tá aqui. Cada rolo de arame, agora ele foi para uma outra coisinha. Deve ser comprado, olha lá, o que será comprado para confecção da cerca, certo? Contém 105 metros. Então deixa eu fazer coloridinho aqui, ó. Na hora que você for comprar o rolo de arame, tem um monte de arame lá, ó. Lá vai ter 105 metros de arame. Cada rolo. Certo? Tá aí. Eu quero fazer a cerca. Gente, eu não quero criticar vocês não, mas tem muito aí, muito aluno que nem sabe o que é roça mais, né? Quando você olha para uma cerca, é comum você olhar
entre dois esticadores, né? Dois troncos de madeira. 1, 2, 3, 4, 5 fios de arame. Para quem é aquele da roça, né, raiz, vai passar aqui na cerca, abre os 2 arames, passa por ela. Não é assim que funciona? Então, se você for cercar esse terreno aqui, ó, você vai ter que passar um fio de arame nisso aqui tudo, depois mais outro, depois mais outro, depois mais outro, 5 vezes. Então eu vou calcular. Percebam que não tem uma regra pronta. Eu estou vendo o que acontece no exercício e vou interpretando etapa por etapa, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é saber, né? Qual que é esse tamanho aqui? Uma espécie, né? Quase perímetro, porque faltou esse pedaço de cá. Então, né? De perímetro, né? De cerca, eu vou ter 100 mais 81 mais 81, certo? Isso aqui dá 162, 262, seria isso? Então, olha só. 262, eu acho que eu mudei o valor, mas enfim, serve para vocês trabalharem aí. Não vou mexer nisso agora não. 262 metros para cada volta. Para cada fio de arame. Como é que ele chama lá? Cercas. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprado para fazer uma cerca com 5 fios de arame. Ele não fala, né? O nome. Mas 5 fios. Então esse aqui é cada fio de arame. Ele vai gastar 262 metros. Ora, quantos fios ele vai precisar? Então eu vou pegar esses 262 e multiplicar por 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 voltas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 262 vezes 5. Vou fazer aqui no cantinho rapidinho. Me ajuda. 5 vezes 2 aqui, 10. 5 vezes 6, 30 mais 1, 31. 5 vezes 2, 10 mais 3, 13. Pronto. Cheguei agora. O que esse número me representa? Esse aqui me representa a quantidade total de arame. Agora eu sei, eu vou gastar 1.310 metros de arame. Só que não foi essa pergunta ainda que o exercício fez. Você vai chegar na loja e vai comprar arame. Eles não vendem essa quantidade específica. Eles vão te vender rolos de arame. Cada rolo tem 105 metros. O que eu tenho que fazer agora para terminar isso aqui? Eu vou pegar a quantidade de arames que eu tenho, 1.310, e vou dividir por quanto? Por 105. Esse não é o tamanho de cada rolo? Então, na hora que eu fizer essa conta aqui, ó, vai dar por 1. 105. Vai sobrar 26, certo? Desce o 0. Agora dá por 2. Isso aqui vai ficar 210. Sobram 50. Antes de continuar essa conta, o que eu quero que vocês interpretem? Eu vou precisar de 12 rolos de arame. Certo? 12 rolos de arame. O que esse 50 aqui significa? Significa que ainda falta um pedacinho. Se eu continuasse a conta, né, colocasse a parte decimal, não ia virar 12, alguma coisa? Então significa que apenas 12 rolos não ia dar. Essa é uma das interpretações esperadas nesse tipo de exercício. É o aluno entender que não foi suficiente. Você até poderia responder: eu vou precisar de 12 rolos de arame mais 50 metros de arame. Seria uma resposta. Mas vamos agora ser bem categórico. A pergunta que foi feita: a quantidade mínima de rolos de arame que deve ser comprada.
A loja não vai te vender 50 metros apenas. Então você vai ter que comprar quantos rolos? 13. Os 12 que eu já sei que precisa, mais um pedacinho. Então, a resposta, 13 rolos de arame. Como eu disse, eu devo ter mudado o valor, né? Nas listas que eu trabalho com os meus alunos em sala de aula, deve ter valor diferente. Bom que vocês fazem de vocês, né? Então é isso. Não adianta vocês tentarem achar que tem uma fórmula única. A gente tem que interpretar, se precisar fazer desenhos, representar, tudo isso é importante. Bacana? Então fiquem atentos. Ó. Fiz a representação do desenho, fiz a representação de cada rolo e nem quis fazer organizado demais. Tem aluno que olha e fala, eu não dou conta de fazer igual o professor. Então eu tentei ilustrar isso para vocês. Ó. Fica aqui ó, com cara de aluno que tentou fazer mesmo, sabe? Então ele fez a representação do desenho, cada rolo. Aqui ó, para ficar melhor ainda, a gente escreve quantidade de cerca. Vamos chamar aqui de quantidade de cerca. Então tá aqui a soma que eu tirei daqui, certo? Isso aqui é para cada fio. Aqui mostra por que eu estou multiplicando por 5, tá vendo? Então é conforme vai passando ali na sua cabeça a interpretação do exercício. Ó, quantidade total de arame. Então, quando um professor olha uma solução dessa, a gente vai observando o passo a passo que o aluno foi fazendo. E finalmente, ele chega nos 12 rolos de arame para terminar, né? Então, são 12 rolos mais 50 metros. Isso aqui significa mais um rolo. Então, resposta final, ele vai precisar de... de 13 rolos de arame. Essa é a resposta. Aí deve ter alternativa, aí eu não sei. Bacana? E assim vai ter vários outros exercícios. A gente tem que ler e interpretar. Mas acho que dá tempo de fazer mais um. Vamos nessa? Então, aguenta um pouquinho. Fui! Nesse próximo exercício, olha só que interessante. Vou até colocar ele para a gente ir conversando. Ele pode aparecer agora, né? A gente está falando de conjuntos numéricos, eu posso ter números naturais, frações, então ele encaixa em conjuntos numéricos. Mas vocês podem ver esse tipo de exercício também quando vocês estiverem trabalhando grandezas proporcionais, razão, proporção, assunto inclusive que a gente vai discutir ainda no 8º ano e já devem ter discutido em 7º, enfim. Alguns conhecem como regra de 3. Esse é o nome universal, né? Para grandezas proporcionais. Mas enfim, de novo, ele exige uma interpretação, né? E umas continhas simples para a gente comparar. Então vamos lá? Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, dispostos em uma formação de base triangular e por aí vai. Estão vendo? Buscando derrubar o maior número de pinos. Agora, essa informação é importante. O exercício está te dizendo o que é. Às vezes o aluno pega um exercício desse e fala, nossa, o professor nem explicou essa matéria. Mas olha o enunciado. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Então ele está falando o que eu quero. O que eu preciso, na verdade. Razão é a divisão, certo? Entre duas grandezas, entre duas medidas. Quais são essas medidas? Então vou até escrever aqui, ó. Razão, que é o que ele está me dizendo, vai ser o total de vezes em que derruba todos os pinos, derrubou todos, sobre... O que mais que ele fala? Aliás, eu olho para cá, mas o exercício para vocês está aí, né? Porque a tela está aqui na minha frente. O número de jogadas. Então tá aqui, ó, número de jogadas. Isso aqui vai ser o desempenho, né? Essa razão é o desempenho. Do jogador, certo?
E aí tem 5 jogadores em que em cada um deles tem os valores. Então vamos lá. Ó. O jogador 1, o que ele fez? Ele derrubou os 50 pinos em 85 jogadas. Então, ó, 50 pinos em 85 jogadas. O jogador 2, ele derrubou 40 em 65 jogadas. Ou seja, das 65 vezes que ele jogou a bola, 40 delas ele derrubou todos os pinos. Strike, né? Acho que é isso mesmo o nome. O jogador 3, ele derrubou 20 em 65. O jogador 4 derrubou 30 em 40. E o jogador 5 derrubou 48 em 90. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é que ele não perguntou quem derrubou mais. Porque se a gente olhar quem derrubou mais, foi o jogador 1, né? Derrubou 50 vezes. Mas isso não é o suficiente, ele quer saber quem teve o melhor desempenho. Então, você tem 2 caminhos. Você descobre qual é a maior fração, e aí de novo, tá vendo? Conjuntos numéricos, identificar qual que é a maior fração. Ou faz a divisão de cada um desses valores, certo? Algumas dá para eliminar, ó. Aqui 3/4, né? Dá para cortar 0, mas enfim. Um jeito que eu vou fazer aqui agora para vocês é dividindo. Só que a divisão eu deixo por conta de vocês. Eu vou apresentar só os resultados aqui, certo? Esse cara aqui deu 0,588. Vou usar só 3 casas decimais. Ok? O próximo dá 0,615. Olha que interessante. Esse cara derrubou mais, não derrubou? Mas em termos de desempenho, esse jogador já é melhor do que esse. Tá vendo? Ele teve um número de acertos proporcionais maior. Esse aqui ele derrubou 50, mas em 85 jogadas. Esse cara jogou 20 vezes mais do que esse. E acertou só 10 vezes mais. Vocês estão entendendo a diferença? Esse cara aqui, ó, Ixi, esse aqui, tadinho. Dá 0,307. Esse cara aqui dá 0,75. E esse cara aqui dá 0,5333, se eu não me engano. Certo? Acho que esses duas aqui são dízimas, tá, galera? Como eu estou só para efeito de comparação, eu não estou discutindo dízimas e tudo mais. Eu quero só ver os valores. E aí, olha que interessante. Esse cara aqui, ó, derrubou só 30. Certo? Só esse aqui que derrubou menos. Mas ó, esse derrubou mais, derrubou mais, derrubou mais. Porém, quando a gente compara com o número de jogadas, a gente observa que ele derrubou 30, mas em 40 só. Então o número de acertos, né, de derrubar todos os pinos foi muito grande. Então, sem dúvida, esse cara aqui, ó, é o jogador de melhor desempenho, de maior desempenho. Perceberam, né, o cuidado? Aqui um aluno, quando pega esse exercício sem pensar muito, vai querer olhar só no número de vezes que ele derrubou pino, tá bom? Fiquem atentos, beleza? Será que dá tempo para mais um? Acho que mais um ainda dá, né? Vamos aproveitar o vídeo? Então vem comigo. Olha só, novamente, um texto maior, mais extenso e que exige interpretação, vai ter uma ideia de comparação para a gente chegar na resposta final, certo? Então tá aí. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, que são as causas frequentes de acidentes. Então, ciente dessa responsabilidade
e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas. Então esse aqui é o máximo. 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Aqui são telhas e tijolos. Obviamente, se essas quantidades são diferentes, significa que o peso de cada unidade de telha ou de tijolo é diferente. O peso de cada um não é o mesmo. Então, considerando esse caminhão carregado com 1.200 telhas, aqui eu estou mudando o valor para vocês não copiarem tudo do meu vídeo. Tá? Não me entendam, não me levem a mal. Tá? Então, considerando esse caminhão carregado com 1.200 telhas, então agora ele já está carregado. Ele está carregado com 1.200 telhas. Pergunto para vocês. Ele está na capacidade máxima que ele suporta? Não, ele suporta 1.500, ele colocou só 1.300. Então, cabe mais um pouquinho. Só que o erro do aluno, e ele vai achar essa alternativa, por exemplo, que de 1.200 para 1.500 são 300. Aí ele acha que dá para levar 300 tijolos, o que não é verdade. O peso de tijolo e telha é diferente. Então eu preciso fazer uma comparação, certo? Eu sei que as 1.500 telhas são comparadas com 1.200 tijolos, certo? Então, simplificando essa fração aqui, olha eu falando de conjunto dos racionais. Fração, simplificação de fração. Eu posso cortar esses dois zeros. Posso simplificar isso aqui por 3, né? Que vai ficar 5 quartos. Lembrando que aqui em cima telha, aqui embaixo tijolos. O que eu tenho? Para cada 5 telhas que eu carregar, é a mesma coisa que eu carregar 4 tijolos. Ok? Então, beleza. Ora, trabalhando com fração, eu vou partir dessa. 5 quartos. Essa aqui não é a comparação que eu tenho, mas eu tenho 1.200 telhas. Então, quando eu carregar 1.200 telhas, equivale a quantos tijolos? Então, o caminho agora é descobrir 5 vezes quanto? Dá 1.200. Então, vou fazer uma divisão, né? 1.200 dividido por 5. Dá por 2, aqui vai ficar 10, sobra 2, desce o 0. Dá 4, 20, sobra 0, 0. Então, deu 240. 5 vezes 240 dá 1.200. Então, frações equivalentes. Se eu multiplicar aqui embaixo por 240 também, vamos lá, 240 vezes 4, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8, mais um 9, 960. Então agora eu posso apagar essa interrogação e escrever 960. Agora vamos interpretar isso aqui. Quando ele carrega 1.500 telhas, é a mesma coisa que carregar os 1.200 tijolos. Se ele está com 1.200 telhas, é a mesma coisa que ele carregar 960 tijolos.
Agora eu tenho uma comparação. É como se ele tivesse com 960 tijolos. Cabe mais, não cabe? Mais quantos? 40 aqui chega em 1000 para 200, 240. Então, se eu pegar os 1.200 tijolos que nós colocamos lá, cadê? Aqui, ó, aliás, ele está com 1.200 telhas. Mais quanto? Não vai ser telha mais que eu vou colocar, certo? Aí foi essa conta. 1.200 telhas equivalem a 960 tijolos em termos de peso, em termos de carga ali no caminhão. Então, se tem 960 tijolos, ainda cabem 240 tijolos. Então, agora sim, eu coloco meu caminhão na capacidade máxima, misturando telhas e tijolos, mas não excede a capacidade total do caminhão. Certo? Entenderam que eu fiz essa comparação aqui, ó? Eu parti da capacidade máxima e pude perceber, são 5 telhas para 4 tijolos. Então, se eu tiver 1.200 telhas, significa ter quantos tijolos? Significa ter 960 tijolos. Se eu tenho 960 tijolos no caminhão, cabem 1.200. Então eu ainda consigo colocar 240 tijolos a mais. Certo? Então eu precisei comparar o que é tijolo, o que é telha. Quanto que cada um equivale com cada um. Bacana? Novamente, eu devo ter mudado o valor para que vocês consigam fazer na atividade de vocês. Acho que chega por hoje, né? Por hoje eu falo hoje, né? Mas chega por esse vídeo. Espero já ter ajudado em alguns. Mãos à obra. Vou nessa, galerinha. Fui!